O assédio moral é toda conduta ou toda ameaça de atos e práticas que são inaceitáveis, que humilham a pessoa no ambiente de trabalho, constrangem a pessoa de forma que pode ser num único ato ou num ato repetido, né? Ela se dá não apenas naquele ambiente de trabalho físico, mas ela pode se dar, por exemplo, fora do trabalho, mas em razão do trabalho. Por exemplo, quando o trabalhador está no ônibus fretado da companhia, quando ele está num alojamento da empresa, quando ele está numa confraternização, por exemplo, da empresa. E ele pode se dar entre colegas de trabalho, ele pode se dar entre o superior hierárquico em relação ao subordinado, ele pode se dar em relação aos subordinados, em relação ao seu chefe, e ele pode acontecer entre os próprios trabalhadores. E o assédio também pode acontecer com terceiros que adentram naquele ambiente de trabalho, que podem assediar aquele trabalhador que está lá. A gente tem que separar dois tipos de assédio. Existem dois tipos de assédio moral. O assédio moral que a gente chama de interpessoal e o assédio moral organizacional. Quando a gente trata das relações interpessoais, que é do respeito mútuo que tem que haver entre as pessoas, e esse respeito, ele acaba sendo, de alguma maneira, inviabilizado por conta de atitudes e comportamentos e de práticas discriminatórias, de práticas que são inaceitáveis naquele ambiente de trabalho, ele vai configurar um assédio interpessoal, que são condutas que visam humilhar aquele trabalhador, que visam discriminar aquele trabalhador, que visam retirá-lo daquele ambiente de trabalho por algum motivo, fazendo com que ele se sinta excluído daquele ambiente de trabalho. Então, isso é uma forma de assédio. A outra forma que nós chamamos é o assédio organizacional. Esse assédio organizacional, ele se dá através da imposição de metas que sejam quase que impossíveis de serem alcançadas, né? Metas de trabalho abusivas, que fazem com que aquele trabalhador, por mais que ele se esforce, ele não consiga atingir aquela meta. E é o que a gente chama de assédio moral organizacional. O trabalhador, quando ele tem, por exemplo, um canal dentro da empresa, que toda empresa ela tem que trabalhar com prevenção. Então, ela deve ter um canal onde o trabalhador possa fazer uma denúncia, inclusive de forma anônima, para que a empresa investigue aquela situação e possa melhorar aquele ambiente de trabalho. Agora, também, caso não haja esse canal dentro da empresa, ou esse canal ele não funcione adequadamente, o trabalhador ele pode fazer a denúncia ao Ministério Público do Trabalho, pode fazer a denúncia ao seu sindicato e pode fazer a denúncia à Auditoria Fiscal do Trabalho. Todas as empresas, né, todos os empregadores, eles devem ter um meio ambiente de trabalho psicologicamente, né, adequado também. Então eles têm que prever esse risco psicossocial dentro daquele ambiente de trabalho. Para isso eles têm que trabalhar com prevenção, né? E nisso as CIPAs, elas são muito importantes também e são mais um agente de trabalho contra a prática de toda forma de violência e de assédio. Então é importante que a empresa faça mesmo uma gestão voltada à preservação daquele meio ambiente de trabalho, né? Que ele seja adequado e rígido sob o ponto de vista psicossocial. E para isso eles têm que fazer treinamentos com os trabalhadores, eles têm que ter um código de conduta que traga claramente quais são as condutas que são reprovadas dentro daquela empresa e quais as penalidades a que o trabalhador ou qualquer pessoa pode ter se fizer determinadas práticas de assédio moral. Ele tem que ter uma forma de apuração dessas práticas dentro da empresa e o treinamento contínuo, né, para que haja esse respeito na relação interpessoal. Na verdade, assim, as leis que asseguram são as leis trabalhistas e a Constituição Federal, não é? A nossa Constituição, ela repudia toda forma de discriminação, seja ela no ambiente social, seja ela no ambiente de trabalho, né? Porque no ambiente de trabalho, ela vai atingir a saúde daquele trabalhador, a saúde mental do trabalhador, que é um bem constitucionalmente protegido. Mas, além disso, hoje nós temos a Convenção 190,
que está em processo de ratificação no Congresso Nacional, mas que ela já é aplicada no Brasil por força do artigo 8º da CLT e que ela traz, inclusive, a violência e o assédio de uma forma única e como um risco psicossocial. Então, ela tem que ser tratada de forma preventiva dentro das empresas, né? Ela tem que ser considerada e ser tratada de forma preventiva. Então, hoje, nós temos esse arcabouço jurídico e nós temos a convenção que veio para fundamentar ainda mais e para que haja uma conduta muito mais proativa na prevenção por conta dessa menção ao risco psicossocial. Inclusive, a própria norma regulamentadora número 1 já foi alterada considerando toda forma de violência e assédio como risco psicossocial. É importante que ela tenha mesmo um canal de denúncias sério, um canal de denúncias em que o trabalhador possa fazer a denúncia de forma anônima, inclusive para ele ter segurança de fazer isso, e que haja de fato uma investigação daquele fato que foi levado ao conhecimento da alta direção da empresa. Então tem que haver uma equipe, uma comissão de investigação que seja isenta e que chegue na apuração dos fatos e que esses fatos, se comprovados, gerem uma penalidade para aquele agressor. Isso é muito importante, até para o trabalhador sentir que a denúncia dele foi levada a cabo e sentir segurança na organização em que ele está inserido. Então, isso é muito importante, que muitas vezes as empresas ou não têm um canal ou tem um canal que não funciona. Então, o canal ele precisa funcionar, mas isso não vem sozinho, né? Ele também precisa criar um ambiente saudável, e para isso vai precisar haver treinamentos. Esses treinamentos precisam ser constantes, né? A Lei Emprega Mais Mulheres, ela traz, né, um dispositivo novo aonde ela obriga as empresas a terem treinamentos anuais que tratem da questão da violência e do assédio para toda a organização, para todos os trabalhadores. Então, esse treinamento, ele precisa ser, esse trabalhador, além dele ser treinado, ele tem que fazer reciclagem todos os anos. Precisa ter um código de ética onde trate da questão de forma muito clara e objetiva para que aquele trabalhador possa entender, e a alta direção, o que é considerada a prática de assédio ou de violência e assédio como um todo, conforme diz a Convenção 190, né? Que a gente trata hoje do assédio moral, do assédio sexual, mas tudo dentro de uma terminologia só, que é violência e assédio. Então, como que é tratado isso? Todo ato que gere violência e assédio, ele tem que ser repudiado dentro da empresa, né? E tem que haver uma apuração adequada e uma punição, se for o caso de punição, né? E junto com isso, o treinamento para esses trabalhadores com reciclagem, né? E hoje as CIPAs também têm essa atribuição de acompanhar esses casos e de fazer essa conscientização dentro das empresas.